Bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez. Infelizmente a nossa audiência pública, a gente tem a obrigação legal de fazer a cada final de quadrimestre, a gente não está podendo fazer presencial, então a gente está aqui utilizando os recursos da tecnologia para a gente tentar colocar alguma coisa. Então essa audiência pública se refere ao terceiro quadrimestre de 2020, né? Foi um ano difícil, né? E que a prefeitura, apesar de tudo, conseguiu fechar bem os seus números. Até posteriormente o secretário de Fazenda vai colocar mais números com relação à parte financeira. O que me cabe aqui é, resumidamente, a gente fazer uma análise dos índices constitucionais que o município tem que cumprir. Primeiramente, a gente vai falar do índice da aplicação do magistério, na manutenção do ensino básico, né? E nesse período, a legislação prediz que o município teria que aplicar 25% das suas receitas provenientes de impostos, que daria em torno de 14 milhões e 700. Normalmente o município aplica quase perto de 30%, né? 30%, 31%, né? Acima em vez dos 25%, quase 30%. Mas esse ano, que foi um ano atípico, né? Em virtude da pandemia, as escolas funcionaram a meio termo, a gente não teve transporte escolar, né? Apesar de ter a merenda, ter um programa da secretaria com relação à merenda escolar para os alunos, através de kits para os alunos. Então, nesse período, o município aplicou 26,74% da receita proveniente de impostos. Mesmo assim, aplicou mais de 1 milhão acima do limite legal, né? Os 26. Estranhou só que a gente sempre aplica 30, né? Mas não teve como fazer isso esse ano. E com relação ao gasto com magistério, que a gente com o Fundeb, a gente normalmente usa quase 100% do Fundeb para o pagamento da folha. E esse ano nós usamos 84,44%. O pagamento dos professores, que no mínimo é 60%. Apesar que agora também a gente tem que aplicar uma parte do Fundeb em insumos relacionados à educação, né? Então, de qualquer maneira, o município cumpriu com folga, né? Apesar de não ser o limite que a gente está acostumado a aplicar, mas aplicamos 26% da receita de impostos com a educação. Mas com relação à saúde, até o secretário de saúde depois tem uma audiência própria da saúde, mas que a gente vai falar com relação ao financeiro, a gente tem que aplicar 15%. Infelizmente, apesar que hoje a gente chegou uma PEC no Congresso que estão querendo acabar com esses limites mínimos de 25% para a educação, 15% para a saúde, mas os congressistas vão analisar isso lá. E com relação à saúde, os 15% a gente teria que aplicar em torno de 8 milhões e 600, que são as receitas, em cima da receita proveniente de impostos também. A mesmo critério que usa na educação. E o município também sempre aplica em torno de 27%, dos 15% aplica 27%, né? Sempre. E esse ano aconteceu uma coisa assim, peculiar com relação à saúde. Normalmente o município ele custeia a saúde com quase 70% com recurso do próprio município. E com essa pandemia, né, houve muito transferência de recursos do governo federal, né? Apesar que esse recurso não entra nesse limite, né, ele é um recurso à parte, né? Nesse quadrimestre, o município ele custeou a saúde com 43,56%, e os 56% restantes foi custeado pelo governo federal. O município teria que aplicar 15%, aplicou 22 milhões, 22% acima. Então, do percentual legal que o município teria que aplicar na saúde, que seria os 15%,
que daria em torno de 8.700.000, o município aplicou 22%, 22,7%, ou seja, dos 8.600.000 o município aplicou 13 milhões, que corresponde a um acréscimo de mais de 4.400.000, né? E que no total o município aplicou 16.600.000 com recurso do próprio município. E nesse ano, um caso atípico, houve uma aplicação, desculpa aqui, o município aplicou os 13 milhões, né, que corresponde aos 22,69%, e que corresponde a 4 milhões acima do limite legal, e a União, e o Estado, a União, que numa situação atípica, aplicou 16.800.000, ou seja, o município aplicou 43 e a União 56, uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos desde que eu estou aqui na prefeitura, eu nunca vi essa proporcionalidade. Normalmente o município aplica sempre mais de 70 e o resto fica o governo estadual e federal. Então, no total aplicado em saúde, foi quase 30 milhões, 29.911.000. Né? E com relação a outro índice que a gente tem que prestar conta, é cobrado pela legislação, é o gasto pessoal, que é um outro problema sério que os municípios estão, principalmente com a queda de arrecadação, que os municípios estão enfrentando. Então, o limite legal, acho que já falou até sobre isso, o limite legal é 54% que você pode utilizar da receita corrente líquida, que é a receita basicamente de impostos, de transferências. Então, nesse período, se você não considerar o aporte que o município faz ao Instituto de Previdência, né, o município aplicou, desses 54%, o município consideraria aplicado nos seus servidores, né, servidores próprios, 40%. Então, ficou bem abaixo do limite legal, né, bem abaixo do limite prudencial, bem abaixo do limite de alerta. Mas, quando a gente considera o aporte que a gente tem que fazer ao Instituto de Previdência para complementar o pagamento das aposentadorias, porque sem esse aporte as aposentadorias não poderiam ser pagas, porque o que o Instituto de Previdência arrecada, ele não é suficiente para pagar todas as aposentadorias, então o município teve que entrar com quase 11 milhões de aporte. Então, uma coisa que é um problema seríssimo, não só aqui no município, mas que no Brasil todo. Esse recurso, esses 11 milhões, é um recurso que poderia estar sendo aplicado em outras áreas, né? Infelizmente, ou felizmente, até porque acho que é uma responsabilidade também do município cumprir com o pagamento dos seus aposentados e pensionistas. Considerando esses 10 milhões, o município passa esse percentual que era de 40%, passa para 51%, 51,1%. Então, vê que tem um acréscimo aí de quase 11%. Né? Mas, mesmo assim, esse 51,1% está abaixo do limite prudencial, o limite de prudência que o município pode alcançar, que seria 51,3%. De qualquer maneira, é uma situação preocupante, porque esse aporte, a tendência dele, apesar que houve uma reforma aí, que os funcionários, os servidores mais novos, que entraram depois, que é um plano previdenciário que está separado em plano financeiro, que o município tem que custear, e o plano previdenciário. Esse plano previdenciário foi aumentado a alíquota, que passou de 11% para 14%, e hoje, para garantir a aposentadoria das pessoas que entraram, que fazem parte desse plano previdenciário, o município hoje tem quase, o Instituto de Previdência, ele tem uma reserva hoje de quase 18 milhões. Então, esse recurso que tem no município, no nosso regime de previdência, ele só pode ser utilizado para pagamento de aposentadorias desse pessoal que faz parte desse plano novo, né, que deve ser uns 40% dos servidores hoje. Né? Então, de qualquer forma, para o futuro tem uma garantia aí já bem considerável. Apesar que teve municípios aí que a gente sabe que usou esse recurso colocou como recurso do Tesouro e entrou no gasto normal do município. Aqui não. A gente mantém essa reserva lá, o prefeito respeita
a legislação e esse dinheiro é intocável. Ele só pode ser utilizado para pagamento de aposentadorias e pensões de servidores que fazem parte do plano previdenciário. Então, basicamente, seria isso. Mesmo com esse problema todo, acho que o Braz, depois o secretário de Fazenda vai falar, até a gente quer enaltecer isso, fechou com uma certa tranquilidade, né? As contas fecharam, consegue fazer os pagamentos em dia, até antecipados, né? Então eu acho que, apesar de tudo, foi um quadrimestre bom. E o cômputo geral, o ano mesmo, acho que fechamos assim com uma certa tranquilidade. Lógico que não faltou certos esforços do prefeito, dos secretários, né, dos servidores, e conseguimos fechar o ano de maneira acho que bem satisfatória. Mas com relação a isso, o secretário de Fazenda depois vai tecer mais comentários. E com relação à saúde, com relação à aplicação, onde foi aplicado esses recursos da saúde, esses 430 milhões, o secretário de Saúde provavelmente depois vai dizer aonde foi aplicado esses recursos. Exames, pagamento pessoal, principalmente agora para o enfrentamento da pandemia do Covid, né, que a prefeitura aqui acho que dá um exemplo, né, de atendimento, né? Então isso aí depois os secretários de Fazenda e de Saúde vão tecer outros comentários que complementariam essa parte que eu fiz aqui. Eu agradeceria a atenção de todos e muito obrigado. Bom dia a todos. Estamos aqui contribuindo, né, nessa audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020. O Márcio, secretário de Planejamento, já fez a explanação ligada à questão orçamentária, falou dos índices condicionais da saúde e da educação. O Dr. Márcio Barbas vai falar depois especificamente sobre os gastos com a saúde. Cabe a mim colocar as questões financeiras, né, desse último quadrimestre do ano passado, que, lembrando mais uma vez, foi um ano muito difícil para a arrecadação do município, né, em razão da pandemia. Nós tivemos até uma grata satisfação nesse terceiro quadrimestre de 2020, com a retomada do funcionamento da economia, a gente conseguiu que no final do ano houvesse uma melhoria na arrecadação municipal e nós conseguimos fechar o ano e fechar o mandato de forma positiva. Nossa arrecadação ficou em R$ 112.943.881,40, superando o que a gente havia feito de previsão orçamentária, que estava em torno de 91 milhões para o ano de 2020. Então, apesar da pandemia, com a injeção de recursos da União e do Estado nos municípios, a gente conseguiu superar o que estava estimado orçamentariamente para 2020. Esse valor, é claro, a gente tem que cumprir os índices, né, e que foram cumpridos, o Márcio já falou. Eu vou apenas ressaltar que nós deveríamos gastar 15% da arrecadação municipal das receitas próprias com saúde, e a gente acabou aplicando 56,45%, até o segundo fechamos com 43,55%, o que ultrapassou em muito aquilo que era previsível. E em educação, dos 25 constitucionais, nós ficamos com 26,74%. Isso porque, como ele já havia dito, não houve um funcionamento pleno das escolas e essa despesa acabou sendo um pouco menor no ano, porque nos anos anteriores, mesmo sem pandemia, nós aplicávamos praticamente 30% do orçamento e não 25%, como é constitucionalmente determinado. De todo modo, nós superamos o que é o limite de gastos, então não haverá esse tipo de problema
né? Porque a gente suplantou os 25, muito embora todos nós sabemos que muita coisa ficou sem fazer ou foi feito de forma mais tímida em razão da impossibilidade do funcionamento presencial das escolas. Passamos, né, com um recurso em caixa bem interessante, que superou os 2 milhões de reais de forma positiva, contra um resto a pagar, despesas já contratadas e liquidadas para janeiro, de R$ 1.960.203,40, que esse valor que passou em restos a pagar para o ano de 2021, melhor dizendo, já foi pago dentro do mês de janeiro e de fevereiro. Não passamos com despesa de pessoal, porque todos os compromissos com despesa de pessoal, salário e 13º foram cumpridos dentro do ano de 2020, inclusive os encargos financeiros, assim também os demais fundos, né? Fundo de assistência, fundo da criança, fundo de saúde e fundo de meio ambiente também tiveram suas contas com índice positivo, financeiramente positivo. Então toda a prefeitura cumpriu as suas despesas financeiras dentro do ano 2020, e os restos a pagar que passaram, que foi esse valor que eu acabei de dizer, de 1.900.000, nós passamos com ele em caixa, e ainda com superávit financeiro de 2 milhões de reais, que ficou para ser aplicado em 2021. Isso nos traz uma grata surpresa, porque foi um ano difícil em que nós achávamos que poderíamos, de alguma forma, não atingir um superávit, e conseguimos atingir esse superávit porque o terceiro quadrimestre foi bastante interessante financeiramente. Eu entendo que, pela leitura que fiz, passado aquele momento mais crítico da pandemia, as pessoas que não tiveram condições de pagar os seus impostos naquele primeiro momento, vieram à prefeitura para poder fazer esses pagamentos de IPTU, pagar os seus IPVAs, e nós recebemos parte disso dentro da Receita. Foi feita uma retomada da economia, e isso salvou um prejuízo maior, né, para que a gente pudesse cumprir todos os compromissos financeiros que estavam contratados e ainda deixar um limite bastante interessante para os últimos anos, de 2 milhões de reais em caixa para o exercício financeiro de 2021, por ser fechamento de mandato, né, independente da questão anual, né, do fechamento anual. O fechamento do mandato passou de forma positiva. Em suma, seriam essas as colocações que eu tinha a fazer, lembrando que mesmo com pandemia nós tivemos uma arrecadação de aproximadamente R$ 1.200.000 com IPVA, e também tivemos uma recuperação dos pagamentos de IPTU para o final do ano, visto que no primeiro momento nós fizemos a prorrogação lá, né, de maio para julho do vencimento do IPTU. O IPTU começou a ser pago em julho e foi pago até dezembro. Nós demos uma postergada nesse vencimento inicial. Isso nós entendemos que ajudou muito o contribuinte a cumprir esse compromisso, porque naquele primeiro momento de maio lá estava muito complicada a questão da pandemia, mesmo porque aquelas pessoas mais idosas não poderiam estar se movimentando para pagar, aqueles que não têm acesso a banco online, para vir pagar os seus compromissos na lotérica ou até nos bancos, e essa prorrogação do prazo ajudou muito para que as pessoas pudessem fazer o cumprimento desse compromisso sem pagar juros. Todo esse movimento que a gente fez dentro da engenharia financeira foi muito positivo para que a gente pudesse alcançar um superávit nas contas, e também a aprovação das contas, né, que vai acontecer por parte do tribunal para o próximo ano. O saldo fica, né, financeiramente positivo, muito embora os projetos e as realizações ficaram prejudicadas não só em Cantagalo, mas em todo o Brasil e também internacionalmente, como a gente sabe. A gente espera que esse ano seja uma retomada realmente
para todos esses projetos que ficaram prejudicados. Agora já temos a vacina e a gente espera que tudo isso se normalize até o primeiro semestre. Já temos um planejamento bastante interessante para as realizações de 2021 e a gente entende que a retomada da economia vai nos ajudar a fazer aquilo que não foi realizado no ano anterior. E o Dr. Márcio então vai em seguida passar as questões ligadas à área de saúde, que recebeu um valor em recursos extraordinários vindos do Estado e da União de forma muito expressiva, que nos ajudou também a fechar a parte dos recursos próprios, porque a gente pôde aplicar muito desses recursos nas ações de saúde, que se não fosse essa ajuda federal, nós teríamos que ter utilizado esse recurso que ficou em caixa aqui para poder socorrer a saúde. Então, muito embora nós tivéssemos um problema muito sério de saúde no Brasil, o governo federal e o estadual abriram os cofres para poder ajudar os municípios, não de uma forma que a gente gostaria, mas também teve sensibilidade para nos ajudar a não piorar o nosso quadro financeiro no ano. Com essa injeção de recursos externos específicos para o Covid, a gente conseguiu salvar a nossa economia. Por isso esse resultado que eu acabo de apresentar. Então fica o nosso agradecimento, fica a Secretaria de Fazenda ainda de portas abertas para qualquer dúvida que possa vir presencialmente aqui ou por e-mail, para que a gente possa esclarecer qualquer outro detalhe que não tenha sido esclarecido nessa fala minha. E aí fica o nosso agradecimento e a esperança de dias melhores para 2021. Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que estiverem aí nos assistindo, né? A gente está aqui com respeito ao encerramento do terceiro quadrimestre do ano de 2020 do Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde de Cantagalo, no cumprimento da legislação brasileira, né, onde devem ser feitas audiências públicas, onde se presta um relatório sobre as principais ações da Secretaria de Saúde naquele período. E, como é sabido de todos, as audiências públicas hoje elas estão impossibilitadas de acontecer de forma presencial por conta da pandemia, onde se evita situações onde se aglomerem pessoas. Então, infelizmente, a gente hoje está tendo que fazer mais uma vez aí audiência nesse formato, né, de vídeo gravado. E a gente vai estar disponibilizando no site um relatório, porque eu não vou ficar aqui lendo um relatório para quem esteja vendo aqui, porque fica uma coisa assim muito maçante e tudo. E a gente vai disponibilizar o relatório com as principais ações, principais despesas da saúde, vão estar ali presente no site. E para falar nesse momento, eu acho que não tem como a gente deixar de falar, até como forma de justificar uma queda muito grande que a gente teve a nível de atendimentos, não somente no último quadrimestre do ano de 2020, mas em todo o ano de 2020, uma queda que ela se deve justamente ao problema da pandemia, porque a pandemia fez com que a nossa vida, no geral, saísse totalmente do normal. E na rotina da Secretaria de Saúde e das unidades de saúde não foi diferente, porque nós, na situação onde devemos evitar a aglomeração de pessoas, nós acabamos tendo nossos atendimentos reduzidos. Isso não é só Cantagalo. Em todo o Brasil, e acredito que todo mundo isso tenha acontecido, aonde foi necessário que se evitasse o máximo, né, a frequência às unidades de saúde para evitar a propagação da pandemia, para evitar que a epidemia avance de forma muito rápida, aqui no nosso caso, então, no nosso município, para que a gente, né, como todos já sabem, possa evitar evitar o máximo possível de ter um grande número de doentes ao mesmo tempo, que possam vir a demandar leitos hospitalares, porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde no Brasil e no mundo, né, e no geral, pelo que a gente acompanhou aí nas mídias, ele não comporta um número muito grande de doentes graves ao mesmo tempo. Então, todos
todos esses cuidados pela não aglomeração de pessoas acabaram interferindo no atendimento. Então, o nosso atendimento ele está assim reduzido ainda. A gente agora, com a questão da vacina, da introdução da vacina, a gente já começa a tentar caminhar para dentro em breve, começar a fazer uma retomada do atendimento, que a gente até já adianta que normalidade, logo de pronto, logo de início, ainda não vai acontecer. Isso vai ser uma coisa paulatina, à medida que a gente for percebendo, né? E quando eu digo a gente, não somos nós Cantagalo, mas todo o Brasil. À medida que for se percebendo que a epidemia está diminuindo, está desacelerando. E a gente acredita que à medida que mais pessoas vão sendo imunizadas, mais pessoas vão tendo acesso à vacina, que isso vai aumentando, então, a condição de que tenhamos uma retomada do nosso atendimento. Infelizmente, a vacinação ela ainda não está naquela velocidade que todos desejávamos. A gente sabe que existe aí uma dificuldade grande em se conseguir as doses, não é por parte do município de Cantagalo, isso é uma coisa que tem sido comum a todos. A gente há de convir aqui que nós estamos falando de uma demanda a nível de mundo de 7 bilhões de doses de vacina, né? Se forem 2 doses, então 14 bilhões, porque nós temos aí 7 bilhões de habitantes no mundo. Então, todo o mundo hoje está aí ávido e correndo atrás da vacina. Então, a gente precisa ainda ter um pouquinho de paciência para que chegue, né, a vez de todo mundo aí de ser vacinado e a gente esteja aí o mais rápido que possível livre desse problema. Mas então, falando da questão Covid, o que nos chama muita atenção nesse quadrimestre, e eu vou falar especificamente dessa despesa aqui, é justamente de todo o recurso que foi empregado no combate à pandemia. E nesse último quadrimestre de 2020, nós tivemos um valor de 3.563.000 empenhados especificamente para combate à Covid. Isso empregado na manutenção dos centros de triagem para Covid, empregado em materiais de proteção individual, equipamentos que venham a melhorar as condições de trabalho a nível de diminuir o risco de contaminação. Então, quando a gente vê dentro de 4 meses, né, uma despesa de 3,5 milhões específico para uma doença, a gente consegue ter assim, a noção do tamanho do prejuízo que essa doença trouxe, não só economicamente, né? Eu vou falar aqui economicamente que a gente está falando de recurso que foi empregado, mas que acaba se traduzindo esse prejuízo em prejuízo também diretamente à nossa saúde. Porque, como a gente está falando, muita coisa deixou de ser feita porque a Covid impediu que fosse feita. Muitas ações continuadas nossas da atenção primária, né, da atenção básica das nossas unidades da estratégia de saúde da família, elas ficaram prejudicadas e ali a gente sabe que ali na atenção primária é onde as pessoas portadoras de doenças crônicas têm o seu acompanhamento para evitar que seus problemas agravem, e a gente tem essa noção do quanto isso foi prejudicado. A gente sabe que muitos dos senhores aí que estão nos assistindo agora têm estado aflitos por conta disso, e infelizmente nós também estamos muito aflitos porque o nosso município ele tem um sistema de saúde municipal aqui que ele é pautado na atenção primária à saúde, né? na que a gente chama de atenção básica, que é baseada na estratégia de saúde da família. A gente tem esse sistema de saúde bem pautado, então, na atenção primária, e aonde você tem uma estratégia de saúde da família já bastante consolidada, que já existe aqui há mais de 20 anos e que demorou muito para ser construída. E
essa questão da pandemia, ela desconstrói tudo de forma muito rápida e nós vamos ter que, assim, muito trabalho para depois que voltarmos à normalidade, né, ou no novo normal que seja, para a gente construir, para a gente conseguir construir tudo isso novamente. Mas me chama muita atenção, então, todo esse recurso e toda a energia que tem sido desprendida por conta da Covid-19, que isso veio trazer transtornos muito grandes de ordem de saúde e econômica, como a gente já falou aqui, e como eu tenho certeza aí que os colegas da área da fazenda, da área do planejamento também já devem ter falado, que a gente está vivendo anormalidades de todo tipo, né? Então, quanto a isso, a gente pede aí que cada um de nós, né, a gente roga que cada um de nós possa ter um pouco de paciência e perseverança. E, especificamente com relação à Covid, que nós não relaxemos nas nossas medidas de segurança. A vacina está chegando, já começou a ser aplicada, mas ainda não é hora da gente relaxar. Então, no mais, eu gostaria aí de agradecer a atenção dos senhores. Torno a repetir, vai estar disponível no site da Prefeitura o relatório com as nossas principais ações do quadrimestre, e a Secretaria de Saúde está aqui, se coloca à disposição de cada um dos senhores. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, é só nos procurar. Muito obrigado.